essa merda nessa porta, Pedro! Traz o meu chip aqui! Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa, isso pra mim é uma vadia. Abre essa porta, Pedro! O que eu quero fazer mais é um orgia, um bacanal. A minha chana já umedecendo. Eu sou puto e o que é que tem? Sempre fui puto e o que é que tem? Ih, cuzão! Uau! Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo pra vocês review de Gate, episódios 20 ao 23. Tá acabando essa porra. Haja emoção. Como de costume, não esquece, se você quiser assistir o Gate simultâneo com o Japão, é só assinar a conta premium lá do Crunchyroll. Todos os episódios do Gate estão disponíveis no Crunchyroll. Já larga o seu like maroto, que eu tô ligado que você é fera. Bora lá. Bom, nesse episódio de Gate, o que a gente tem basicamente é o desenvolvimento paralelo de 3 tramas. O que não é tanta novidade aqui em Gate, né? Principalmente nesse segundo curte, que tá sendo bem conduzido dessa forma, né? Vários acontecimentos e tramas sendo guiadas em um mesmo episódio. Todo diferencial aqui é que todas essas tramas vêm a se juntar posteriormente para dar um ponto final a essa temporada. Começamos então ali com a Sherry e o Sugawara. Como é visto nos episódios passados, o Sugawara acaba por se aproximar da Sherry ali, porque a família dela teria uma grande influência sobre o Kurzel, que é um duque ali totalmente a favor do Tratado de Paz. O Zouzal começa a tocar o foda-se na porra toda, né? Começa a prender a galera toda, né? E ele vai ali prendendo todos aqueles que são favoráveis ao Tratado de Paz, instaurando uma ditadura em todo o Império. Pena que no Império não tinha grampo telefônico, né? Que senão podia vazar uns áudios do Zouzal aí. Mas enfim. Hai. 俺はどうしたらいい？市民には殿下率いる帝国軍が日本を撃退したことにすべきです。 Aqui a gente vê um lado, pra mim, cara, agrada muito em Gate. O Zouzal, ele não é nem de longe um personagem poderoso. Ele não é forte, ele não é um grande lutador. E não é nem um pouco inteligente, cara. Facilmente influenciável. A gente vê isso muito da maneira que ele é manipulado pela Shuli. E a gente vê isso muito em Gate. Porque os personagens centrais da trama, eles não são nem de longe os melhores em suas funções. O próprio Itami não é o melhor soldado do batalhão dele, apesar de ser um grande líder. E é um ponto bem curioso se a gente for considerar, porque o Gate, ele é um anime shonen, né, destinado ali ao público jovem. E esses animes normalmente são recheados de protagonistas mega poderosos, estilosos, sangue, violência gratuita. E como eu disse diversas vezes aqui já, o Gate, ele não é tão explícito. Então assim, eu acho bem legal esse ponto do Gate. Esse é o grande diferencial do Gate. Tá certo que tem uma mulherada seminua, que é o que tem normalmente em todos os shonen, né, mas... Foda-se! Como o Zouzal sai da casinha, fica louco ali, começa a surtar, o Kurzel, que apoia o Tratado de Paz, e a Sherry, que é ligada a ele através da família dela, né? Eles se veem totalmente cercados ali pelos exércitos do Zouzal, e isso acaba resultando na morte dos pais da Sherry, né? Um sacrifício até heróico. E aqui tem uma coisa que me chamou a atenção, né? Que apesar da Sherry jurar vingança ali pela morte dos pais, jurar que quer vingar eles e tudo mais, aquela coisa toda, ela me parece muito mais preocupada em achar o Sugawara. Inclusive, ela se sentindo muito culpada quando ela usa o colar que ele deu pra ela, pra comprar comida. Então ela tá muito mais preocupada em achar o Sugawara do que se lamentar ou tá sentindo a morte dos pais ali. Eu não sei se eu considero isso uma espécie de psicopatia da personagem. Essa mina é maluca. Ou talvez até um certo desleixo que eles tiveram em humanizar a perda da Sherry. Só que a bem da verdade, algumas sequências anteriores de perdas, com exceção obviamente da morte do pai da Tuca, que foi bem explorada, né? Foi bem sentida pela personagem, né? Nenhuma outra perda teve uma pegada tão dramática ou chorosa assim na série. Então dá pra gente até considerar passar um pano e achar que é uma maneira meio que padrão que as coisas são levadas aqui na história do Gate. No final das contas, a Sherry e o Kurzel, eles acabam chegando no Palácio de Jade, esse que seria uma espécie de embaixada japonesa no Império, protegida pelas leis de paz, pelo Tratado de Paz. E é lá onde que tá o Sugawara e a vice-primeira-ministra japonesa, que como tem essa lei instaurada aí pelo Zouzal, né, eles estão meio que se protegendo ali, né? Tem uma cena até que bem comovente da Sherry suplicando pro Sugawara salvar os dois ali, caso não fosse possível que
que ele ao menos lhe desse a chance dela ver o seu rosto. Ela é louca, ela faz coisas absurdas. Tô falando pra vocês, mas essa mina é meio retardada da cabeça. É doente essa porra. A gente tem duas viradas bem legais aqui na história, né? O Sugawara primeiramente se posiciona como um diplomata, dizendo que não iria interferir, isso acabaria se tornando a desculpa que o Império precisava pra atacar. E isso eu achei bem legal, porque o Sugawara pensou no bem do país, tio. Foda-se essa retardada que diz que me ama. O doente agora sou eu. Só que isso acaba não durando muito. O Sugawara cede ao seu lado de bom moço, dizendo que a Sherry seria sua esposa prometida e que se casaria com ela quando esta completasse 16 aninhos. Uma cena bem bonita, até bem romantiquinho. Isso que acaba sendo um acontecimento meio que já esperado aqui em Gate. Todos os personagens cativos ali, a força de autodefesa, eles possuem essa tendência mais humana de agir sacrificando os protocolos para fazer o que é certo. Como eu disse no primeiro review de Gate da segunda corte, o Sugawara ele é um bom moço que joga sujo. Ele acaba utilizando esse ardil, dizendo que casaria com a Sherry, para ter uma desculpa para salvar a garota e o Curzel. E esse Curzel que acaba se mostrando um grande cuzão. Não tem graça nenhuma, Dooley! E sinceramente, quem acredita que o Sugawara vai se casar com essa minazinha, com a Sherry, né? Ou será que vai? Aqui eu até posso parar de falar dos dois, porque a trama deles se encerra aqui, e o que dá início a um novo problema. O exército do Império acaba tendo a desculpa que eles precisavam para tentar invadir o castelo, tocar o foda-se na porra toda. A gente tem todos os acontecimentos envolvendo a Pina e os acontecimentos no Palácio de Jade. O Palácio de Jade, por sua vez, tem suas defesas lideradas ali pela Bozes e a Beefeater, que são duas personagens relativamente secundárias, que fazem parte das Rosas, né? Um grupo de Amazonas liderado pela Pina. Como eu já falei diversas vezes, os personagens secundários acabam tendo sua importância aqui no Gate. Elas duas acabam resistindo bravamente aos ataques infligidos ali pelo Império. E nesse meio tempo a gente acaba vendo o sofrimento da Pina com seu irmão ali, o débil mental, retardado, psicopata do caralho. Porra! Tudo isso? O que acaba levando ela à prisão por parte do Zouzal e da Shully. Um destaque especial vai pra cena da prisão em si. Pina segurando a porta ali, ficou realmente uma cena muito impactante. E a Shully dizendo a ela as palavras que o Zouzal pediu que fossem passadas à princesa. Filha da puta! Uma coisa que eu posso falar que é legal aqui sobre os vilões em Gate é que eles seguem bem a linha de maniqueístas mesmo, né? Tanto o Zouzal quanto a Shully, e a Shully, por mais que ela tenha seus motivos, eles são malignos em sua essência. Maligna. E a gente acaba tendo os dois lados bem definidos aqui em Gate, né? Eu acho até que eu já comentei isso em algum momento. Os heróis, eles sempre serão justos e bondosos, e os vilões sádicos e filhos da puta. Isso é totalmente claro aqui em Gate. Sobre os vilões, eles me lembram muito aqueles apresentados em séries dos anos 80 e 90, com aqueles vilões bem desprezíveis mesmo, e o que acaba sendo sensacional. Na prática, um vilão, ele tem que ser odiado. Um vilão não é um antagonista, é diferente de um antagonista, é diferente de alguém que está do lado adversário aos protagonistas. Um vilão é alguém maligno, alguém que faz mal, que come cus sem o devido consentimento. É o quê? Um vilão, ele tem que ser no máximo respeitado por sua inteligência ou capacidade, e não admirado. E o Gate coloca isso de uma maneira bem honesta e bem legal mesmo. Todo esse impasse no Palácio de Jade é conduzido de uma maneira que faz a gente pensar que o pau vai torar a qualquer momento. Cabeça rolando pra tudo quanto é lado, gente perdendo a piroca. Perdeu o pinto. Queimando a periquita das mulheres, aquela coisa toda, né? E aqui é mostrado um total desapego da porra do Zouzal, desse filho da puta do caralho, com seus compatriotas, né? Ele envia as tropas imperiais para atacar o Palácio de Jade, e o que causa um desconforto enorme nos soldados do Império, porque eles estão lutando contra os iguais deles, né? O Zouzal, assim como o Calígula, que eu acredito que seja uma figura histórica que serviu de grande referência para a criação do Zouzal, governa através do terror sobre todos, inclusive sobre seus iguais, né? Isso é um risco tremendo, cara. Vai dar merda isso. Obviamente isso vai acabar sendo utilizado mais pra frente em uma possível derrota do Zouzal. É até mostrado muito um princípio disso no episódio 23, quando ele começa a mostrar um pouco da fraqueza dele. E quando eu digo da total ignorância do Zouzal, vem muito do fato de que aqueles que ele oprime e que estão do lado dele, com certeza vão ser os que vão se voltar contra ele uma hora ou outra. A vida útil do Zouzal aqui na série é curta, isso eu tenho certeza. Ele não vai durar muito, eu acho pouco provável que o Zouzal apareça novamente depois dessa temporada, cara. Acho difícil mesmo. Tá ferrado que tu vai ter teu fim, os telespectadores estão tudo de prova.
eu se proponho a te aniquilar agora. Bom, todo esse impasse leva a um cerco no Palácio de Jade e a gente acaba tendo uma longa negociação ali com o primeiro-ministro japonês para ele liberar o ataque das forças de autodefesa às tropas do Império, assim salvando o Palácio de Jade e todos os seus cativos, né? Eu já falei inúmeras vezes de quanto eu gosto dessa politicagem que é apresentada aqui no Gate. Mesmo que não seja algo tão relevante pro andamento da história, é uma maneira bem legal de mostrar todos os ângulos da trama. E querendo ou não, acaba criando uma tensão a mais na história, fazendo com que o espectador acabe acreditando que as forças de autodefesa vão ficar de mãos atadas, sem poder fazer nada. Uma intervenção militar causaria um impacto na opinião internacional sobre as atitudes do Japão na área especial. No final das contas, o primeiro-ministro autoriza a intervenção militar, colocando toda a responsabilidade em cima das forças de autodefesa, porque tanto a imprensa mundial, a mídia, quanto alguns outros líderes de outros países estavam na área especial nesse exato momento, e era esse o motivo porque o primeiro-ministro não liberava a intervenção militar, né? A gente tem aqui nesses episódios também um foco bem interessante em cima do Itami e da Lei Lei. Para trazer o Itami de volta à trama, a gente tem uma volta muito grande que foi colocada aqui na série. A Lei Lei acaba fazendo seu exame para se tornar uma mestra pica das galáxias, e depois de todo o imbróglio envolvendo o flautista, né, que é aquele assassino a mando do Zouzal para matar a Lei Lei, porque ela se tornou extremamente popular ali devido à luta contra o Dragão de Fogo, a gente tem a Shandy que tenta utilizar a confusão para matar a Lei Lei. Toda essa trama com o flautista ela havia se iniciado nos episódios anteriores, o que acabou afastando os protagonistas dos acontecimentos principais aqui da série. O que é bem engenhoso, pois enquanto eles trabalham o plot dos protagonistas, desenvolvendo a história deles e tudo mais. Nesse caso, a Lei Lei, né? A história da Lei Lei tá sendo trabalhada. Na parte do Dragão de Fogo foi tanto o da Yao Rodush quanto o da Tuca, né? Enquanto tá sendo trabalhado a história dos personagens, a trama principal continua em andamento, porque a história aqui no Gate ela continua a caminhar mesmo sem a intervenção dos personagens centrais da série. O Itami acaba sabendo ali através da Shandy que a Pinya tá presa, que as forças de autodefesa vão ser acionadas, e ele tem muita preocupação. É bem legal essa cena que demonstra a grande preocupação que ele tem com a sua tropa, ali com a Kuribayashi, com os outros membros também. Diz que ele não quer deixar ninguém morrer. Aí ele acaba saindo igual um burro doido pra tentar salvar a Pinya e os amigos dele. E lembrando que o flautista ainda tá solta, provavelmente tentando matar a Lei Lei. Então, basicamente, todos os acontecimentos do episódio 23 acompanham as forças de autodefesa massacrando o exército imperial. Já meio que de praxe aqui em Gate, né? As forças de autodefesa parecem que estão batendo em bêbado. A gente vê nessa sequência toda a superioridade das forças de autodefesa mais uma vez sobre o Império. Inclusive tem uma sequência em primeira pessoa que já havia ocorrido, foi muito foda, eu acabei não comentando. Novamente ficou muito sensacional, mostra uma qualidade interessante da animação da A1 Picture. Cara, na boa, como o Zouzal é cuzão, velho. O que vocês têm? Seu cuzão. Cusão! Você é um cuzão mesmo. Seu cuzãozinho. Você é cuzão! Você é um cuzão mesmo. Cuzão! É um cuzão mesmo. Você é cuzão. Trancou o cu que não passava raio laser com manteiga. E agora ele tá totalmente sob influência da Shuli. Ele não consegue tomar uma decisão sequer sem perguntar pra Shuli. E a Shuli que tá começando a colocar um ponto de interrogação na minha cabeça, cara. As atitudes dela estão me parecendo muito estranhas. Porque ela sempre aconselha o Zouzal a partir pra ofensiva, atacar o foda-se na porra toda. Meio que jogando as tropas do Império pra morte certa, praticamente. A impressão que dá é que a Shuli só quer ver o mundo pegar fogo mesmo, tá ligado? Só querem ver o circo pegar fogo. O que me faz acreditar que talvez as atitudes dela sejam pra destruir o Império por dentro. E que ela não tá ali só buscando a vingança, né? Talvez ela possua uma ideologia de revolução muito mais forte. Sei lá, uma teoria. Talvez ela esteja fazendo isso pra realmente derrubar o Império por dentro. Pode ser que ela talvez não seja tão filha da puta quanto aparenta. Enfim, pra finalizar sobre esse episódio, a excessiva superioridade das forças de autodefesa pode acabar incomodando um pouco, né? Dá a impressão que não existe ninguém que faça frente a eles. Mas sobre isso, parece que o Gate, como eu disse anteriormente já por diversas vezes, ela é uma série muito mais focada na politicagem do que na ação em si. Então é meio justificável isso. Obviamente, com o decorrer dos episódios, se existir uma segunda temporada, eles vão ter que trabalhar isso um pouco melhor, colocando um desafio um pouco maior para as forças de autodefesa, né? Então vai ter que ser apresentado um desafio um pouco maior, né? Algum vilão que realmente coloque todo mundo em risco. O episódio se encerra com as forças de autodefesa de mãos atadas realmente, né? Porque eles não podem invadir a capital do Império, acabaria acarretando em uma guerra, não podem invadir lá para salvar a Pinya. Só que o episódio se encerra com o Itami indo para a capital do Império ali, que provavelmente vai fazer com que o Itami venha a salvar a Pinya, né? E a frase que foi dita muito no final do primeiro curte acaba sendo dita próximo ao final desse curte, né? Que é o que o Itami faria. Sexo anal. Então o Itami acaba sendo o personagem que tem a coragem de quebrar todos os protocolos. E o que trouxe totalmente o personagem pra trama agora. E querendo ou não, mostra uma fragilidade um pouco maior. Porque apesar de ele estar ali com a Tuca, com a Rory, com
Royale. Ele é só uma pessoa que possui aí um armamento mais futurista, então provavelmente eles devam ter um trabalho considerável para enfrentar as forças do Império e eventualmente salvar a Pine, né? Cara, na boa, eu particularmente gosto muito de como o Gate resolve seus próprios defeitos. Porque como as forças de autodefesa são infinitamente superiores às forças do Império, uma coisa que eu até falei bastante aqui, é a politicagem que acaba impedindo e restringindo as forças de autodefesa. Tem muito isso nesse episódio 23, né? Eles não podem invadir a capital e salvar a Pina simplesmente, porque eles estão de mãos atadas. Se eles fizerem isso, vai dar uma merda colossal ali, vai ter guerra, a opinião mundial vai cair matando em cima do Japão e aí provavelmente vai causar conflitos muito maiores do que estão acontecendo aqui, né? Isso é utilizado meio que para balancear a diferença das forças, né, do Império com as forças de autodefesa. Todos os acontecimentos agora foram engatilhados para finalizar essa temporada, tendo assim como prévia todas as subtramas armadas, né, como a irmã da Rory, o flautista. Essas aí devem ficar para uma possível segunda temporada. E o anime deve encerrar por aqui mesmo, resolvendo esses conflitos iniciados pelos Ouzal. Cara, basicamente acaba sendo tudo isso mesmo. Gate pra mim vem se confirmando como um soft Game of Thrones em versão anime, cara. Eu realmente fico muito feliz por todas as minhas expectativas terem sido atendidas até o momento, o que deixa Gate em uma situação bem favorável, porque tudo provavelmente vai se encaminhar mais ou menos da maneira como eu falei. Caso ocorra alguma coisa fora do script habitual, tem uma grande chance de impressionar bastante, o que pra um anime que até então despercebido entre outros tantos títulos que aparecem, vai ser com certeza um feito e tanto, cara. Como eu falei no vídeo passado, essas subtramas, suspensas, caso não ocorra uma segunda temporada, não vai causar nenhum grande impacto, né? Eles provavelmente devem encerrar essa trama do Zouzal nesse último episódio agora, que vai passar sexta-feira. E eu acho que é uma saída inteligente, porque você deixa em aberto pequenas situações que foram engatilhadas e finaliza uma história e dá um final pro anime. E um final que, caso não ocorra uma possível segunda temporada, ao menos dê um ponto final interessante e cabível para a série, que é o que realmente merece. Então, gente, basicamente é bem isso mesmo. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Diz aí nos comentários, basicamente, quais são as suas expectativas para o último episódio. Será que talvez a Pinha venha morrer? Vocês acham que, sei lá, acontece alguma coisa surpreendente ou não? Vai acontecer o trivial, provavelmente o Zouzal vai pro saco e eles conseguem salvar a Pinha, a série se encerra assim. O que vocês acham aí? Lembrando mais uma vez que o Gate está disponível no Crunchyroll. Gostou do vídeo? Dá um joinha maroto. Se não tá no canal é só inscrever-se. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!